Bom dia, Paula. Bom dia aí para todo mundo do Sorrindo para a Vida. Bom dia a você de todo o Brasil, também de fora do Brasil, que acompanha a TV Canção Nova. Hora de notícias, hora de ficar bem informado. Entre os destaques dessa edição, o Papa Francisco, que está resfriado, acompanha o retiro quaresmal de sua casa no Vaticano. Informações sobre as chuvas fortes que persistem e têm causado tragédias, especialmente aqui na região sudeste. Vamos trazer atualizações sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Falaremos ao vivo com André Cunha, que está na estação Capão Redondo do metrô aqui em São Paulo, onde acontece uma iniciativa para ajudar estudantes a descobrirem sua vocação profissional. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está apenas começando. Segue na Itália o retiro quaresmal da Cúria Romana. Papa Francisco, que não foi dessa vez por conta de um resfriado forte, acompanha as meditações do Vaticano. Numa carta ao pregador dos exercícios espirituais que começou na tarde deste domingo, o Papa reza e abençoa os participantes. Ele reitera que seguirá do seu quarto as pregações do padre jesuíta Pietro Bovatti. Vale dizer que, de acordo com alguns jornais italianos, o Papa Francisco foi submetido a um exame que comprova que ele não está com o coronavírus, como algumas mídias sugeriram nos últimos dias. E as chuvas fortes na região sudeste prosseguem. Nessa madrugada, um temporal causou 9 mortes na Baixada Santista. No local também há vários pontos de alagamento e deslizamentos de terra. Nos unimos aí em oração por tudo isso, mas a previsão é de mais chuva. Vamos acompanhar como fica o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira. No sul do Brasil, o tempo fica fechado e chuvoso nos litorais do Paraná e Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão é de tempo firme nesta terça-feira, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Já no sudeste, a previsão é de chuvas de moderadas a fortes nos litorais paulista e fluminense. Também chove no centro de Minas, tempo firme somente na Grande Vitória. Para o centro-oeste, a previsão é de predomínio de sol entre o Mato Grosso e o sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas faz sol, mas pode ocorrer pancadas de chuva no período da tarde. Na região norte, terça-feira com muitas nuvens e previsão de chuvas para o leste do Amazonas, sul do Pará e para o Tocantins. Nos demais estados, o sol aparece, mas pode chover de forma isolada. Para o Nordeste, terça-feira com muitas nuvens e chuvas de moderadas a fortes no Maranhão, oeste da Bahia e sul do Piauí. Pancadas de chuva são esperadas entre a tarde e a noite para grande parte da região. Tempo firme somente em Salvador e no litoral baiano. Pois é, e quem mora nas grandes cidades sabe que é difícil conviver com as enchentes, mas uma tecnologia pode ajudar a amenizar esses problemas. São os chamados jardins de chuva. Vida é o presente que a natureza dá quando inserida nas paisagens cinzentas dos grandes centros. O recorte no meio do asfalto, com detalhes específicos, recebe título de jardins de chuva. Basicamente, o jardim de chuva é um buraco cavado em que a terra é removida, a gente faz um colchão de pedras e aqui no caso de entulho reciclado por baixo disso, para deixar esse subsolo bastante poroso. A enxurrada escoa para dentro do jardim por estas vias, as guias de chapéu. Um sistema de pedras, terra e vegetação faz a drenagem, facilitada pelos pequenos lagos que se formam. A ideia é captar essa água, reter essa água e devolver ela para o solo. Em geral, eles duram 2 dias, mas também provavelmente vai atrair alguns animais, principalmente anfíbios, né? A ideia dos jardins teve a contribuição deste ambientalista. Ele largou a publicidade para desenvolver um projeto de plantio de árvores na capital paulista. Para quem planta árvore faz todo sentido você pensar em como trazer mais água para as árvores que estão sendo plantadas. E quando chove, não é novidade. São Paulo alaga. Mas não é culpa da chuva, e isso também não é novidade. Segundo especialistas, os jardins contribuem para uma infraestrutura ecologicamente colaborativa. Que a gente segurando a água aqui em cima, a gente impede que ela chegue, por exemplo, aqui na bacia do Rio Tietê,
e minimiza a possibilidade de alagar o rio, como aconteceu recentemente, né, naquela chuva mais forte. Outra característica importante dos jardins de chuva é o tipo de vegetação, que tem que ser resistente à alta quantidade de água, mas também resistente aos períodos de seca. Por isso, serão plantadas 14 mil mudas de diferentes espécies aqui. A flora atrai a fauna, formando um importante ecossistema. O conjunto destes benefícios prova a importância de se ter áreas verdes. E não é de hoje que especialistas são unânimes. Dá para promover a boa convivência entre cidades e vegetação. Bela iniciativa. E a seguir, o avanço do coronavírus em escala global tem causado cancelamento de voos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora nas imagens ao vivo daqui de São Paulo. Por aqui a mínima é de 17, a máxima de 24 graus. A gente volta já. Canção Nova Notícias, edição da manhã já está de volta. O Congresso Nacional pode decidir hoje o destino dos 30 bilhões de reais do orçamento impositivo. Nós vamos a Brasília conversar com o repórter Otávio Martins, que nos traz mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Otávio. Bom dia, Danusa, tudo bem? É isso mesmo. Hoje o Congresso Nacional tem uma sessão marcada para a tarde, ali por volta das 2 horas da tarde, para tentar decidir aí pela segunda vez o destino desses 30 bilhões de reais que tem causado tanta polêmica. Havia um acordo anteriormente para que esse veto fosse mantido, mas esse acordo caiu, então a votação não aconteceu. Hoje os parlamentares se reúnem em uma sessão conjunta com Câmara e Senado para tentarem mais uma vez decidir o destino desse dinheiro. O orçamento ele fica engessado quando é impositivo. Então, o Executivo tem pouca margem de manobra para fazer aí os ajustes que precisam ser feitos no orçamento. Esses 30 bilhões serão destinados para emendas parlamentares. O que são essas emendas parlamentares? São dinheiro que os parlamentares, senadores e deputados utilizam em seus redutos eleitorais para fazerem obras. E com esse orçamento impositivo, esses 30 bilhões de reais ficam a cargo do relator da LDO. Então, é ele que distribui da maneira como quiser esse dinheiro entre os parlamentares. Isso tem causado alguma polêmica dentro do Congresso. Nas últimas horas, reuniões foram agendadas para que um acordo fosse encontrado, mas até agora não se chegou a um ponto comum. E o que acontece é que o governo vai tentar deixar para a última hora, ou seja, para os votos, a decisão. Então, a gente tem que esperar realmente a sessão do Congresso para ver a decisão de onde vai esses 30 bilhões de reais. Obrigada, Otávio, pelas informações. Aguardemos, então, esse resultado. Bom, e voltando aqui para o Brasil, com o avanço do coronavírus em escala global, tem acontecido campanhas, ou melhor, esse cancelamento tem feito com que companhias cancelassem ou remarcassem voos. Nessa segunda-feira, a Latam suspendeu os voos do Brasil com destino a Milão. Vamos acompanhar a reportagem. O segundo caso de coronavírus do país também veio da Itália e passou pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O paciente tem 32 anos, é funcionário de uma corretora de valores e permanece isolado em casa. A propagação do coronavírus e o aumento do número de casos na Europa, sobretudo na Itália, está mudando os planos de viajantes do mundo inteiro. A companhia aérea Air Canada suspendeu voos para Pequim até 10 de abril. Outras empresas estão permitindo a remarcação de bilhetes. No Brasil, a companhia aérea Latam suspendeu todos os voos em todos os aeroportos brasileiros com destino a Milão até o dia 16 de abril. Os passageiros poderão remarcar seus voos sem custos adicionais e os que estão em Milão
a companhia informou que vai garantir o regresso. A empresa opera 7 voos semanais à Itália. Os demais pousos e decolagens não foram alterados. Procons de vários estados do país pedem que consumidores fiquem atentos na hora de remarcar bilhetes. Nos últimos dias, 90 passageiros ligaram ao Procon de São Paulo, alegando dificuldades em alterar voos. O consumidor tem direito a remarcar essa passagem para uma data que lhe seja conveniente, de comum acordo com a empresa. Ele não pode ser obrigado a sofrer um prejuízo se não for viajar a um local em que ele corre riscos. E quando não lhe for útil essa remarcação, o Procon entende que ele tem direito ao reembolso. A Associação Nacional de Agências de Viagens informou que tem orientado as agências a oferecerem facilidades nas remarcações, sem cobranças de taxas adicionais. Então, o mais rápido possível ele deve fazer essa comunicação e esperar por parte da companhia também um pouco de bom senso. Então, a agilidade nesta comunicação é muito importante. Na China, já são mais de 2.900 casos de mortes pelo coronavírus. Também o diretor do Departamento de Oftalmologia do Hospital de Wuhan morreu aos 57 anos devido à infecção. Já passou de 80 mil o número de casos confirmados da doença. Chineses que voltaram da Itália foram diagnosticados com coronavírus. Pequim impôs quarentena a quem chegar da Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul. Fora do país asiático, 120 pessoas já morreram e 8.700 casos foram confirmados. O Brasil continua com 2 casos confirmados e 433 suspeitos. Os 2 afetados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Eles estão em isolamento domiciliar. E a gente acompanha agora as notícias que são capas dos principais jornais estrangeiros. O The New York Times fala do rastreamento feito pelas principais empresas aéreas dos Estados Unidos aos passageiros vindos de locais com casos do coronavírus. Autoridades do governo justificam que precisam alertar autoridades locais sobre quem foi exposto à doença. O italiano Avenir estampa a crise humanitária na Europa. Na costa grega, um bote de borracha com 48 pessoas a bordo naufragou na fronteira entre Turquia e Grécia. Um menino sírio morreu. A Grécia suspendeu os pedidos de asilo durante esse mês e declarou o estado de alerta máximo diante do fluxo de milhares de refugiados da Turquia. Bruxelas convocou uma reunião. Muito triste. E o Espanhol El País destaca: boca de urna das eleições em Israel indica a vitória de Benjamin Netanyahu. A manchete diz: a direita de Netanyahu faz alcançar 90% dos votos contados. Bom, e ontem mesmo nós dissemos aqui que Portugal não havia nenhum caso confirmado do coronavírus. Infelizmente, a situação já mudou. Quem nos traz as informações é a repórter Cíntia Santos. Portugal foi o último país onde foi registrada a presença do coronavírus aqui na Europa. A partir de agora, toda a Europa está infectada. Por causa disso, a Conferência Episcopal Portuguesa soltou ontem uma nota pedindo para que no momento do culto ou celebração da Santa Missa seja evitado o abraço da paz e a distribuição da Santa Eucaristia seja feita nas mãos. O governo português também liberou um canal de comunicação 24 horas, uma linha telefônica para as pessoas ligarem para terem mais informação, mas também para fazer registros de novas pessoas infectadas. Portugal, numa luta para fazer com que as pessoas sejam orientadas e que cada vez mais diminua a possibilidade de proliferação do vírus, sendo que é preocupante, pois a população portuguesa é idosa. O governo pediu para que essas pessoas fiquem em isolamento para a segurança do país. Cíntia Santos, de Portugal, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Cíntia. E depois do intervalo, a seguir, nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter André Cunha, que está na linha Lilás do metrô de São Paulo, onde acontece uma iniciativa de orientação profissional. A gente volta já.
A gente já está de volta e estudantes que passarem pela estação Capão Redondo da linha 5 Lilás do metrô daqui de São Paulo durante o mês de março terão a oportunidade de participar de um programa de orientação profissional. Nós vamos falar com o repórter André Cunha, que está ao vivo de lá do metrô Capão Redondo. É isso mesmo, André? Bom dia. Bom dia, Danusa, é isso. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, quem passar por aqui vai poder realizar teste vocacional, elaborar currículo e também receber dicas de como se portar numa entrevista de emprego, além de procurar uma vaga, de buscar uma vaga, como é o caso da Cláudia, que está aqui comigo agora. Ela é estudante de RH. Importante para você fazer um estágio, né, antes de ingressar efetivamente no mercado de trabalho. Sim. Bom dia, primeiramente. A importância do estágio seria para quê? Adquirir experiência do que foi passado na sala de aula e assim, consequentemente, conseguir uma vaga efetiva no mercado de trabalho. Obrigado, viu, Cláudio? Boa sorte para você. Ô, Danusa, eu vou conversar agora com o Wagner Rigueira, ele é consultor do CIE. Bom dia, Wagner. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Esse projeto, essa orientação para o estudante, né, que está prestes a entrar no mercado de trabalho, qual que é a importância dela? É fundamental, né? Como a gente costuma dizer no CIE, é um serviço totalmente gratuito, onde ele fortalece o seu currículo, né, para a empregabilidade de uma forma geral. São cursos para elaboração de currículo, postura e orientação profissional, para que ele tenha um engajamento daquilo que o empresário espera dele. É como eu reforço, é totalmente gratuito. Né? Ok, muito obrigado, viu? Aliás, está presente aqui na estação Capão Redondo, né, do metrô. Quais outras estações? Tem como se informar de que forma? Na linha cinza, né, onde nós temos uma ação dentro aqui da região sul, né, várias ações disponíveis, né, quero agradecer inclusive a concessionária Mobilidade, onde ela defendeu, foi muito receptiva a ação do CIE, para que a gente possa atingir a sociedade com esse projeto totalmente gratuito. Tem um site, né? cie.org.br, é só se cadastrar. É isso, obrigado, viu? cie.org.br, este é o site, Danusa. E boa sorte para quem está ingressando, né, no mercado de trabalho. Pois é, André, muito obrigada aí pelas informações. A gente torce mesmo por essas pessoas que estão ingressando aí, procurando emprego. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Fique agora na companhia da minha querida irmã Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Um bom e abençoado dia para todo mundo, para você também, Renata.